Tema de hoje: a verdade liberta e abençoa. A verdade sempre será a verdade. Apesar de hoje em dia muitos desejam transformar verdades em mentiras ou colocar em xeque verdades bíblicas, mas não vão conseguir, porque verdade é verdade. E Jesus Cristo mesmo disse: Ele é a verdade. Ou seja, no mundo de hoje, as pessoas, infelizmente, são muito mentirosas. O que tem de mentiroso hoje pelo mundo afora, aqui não na igreja, porque aqui todo mundo é crente e tal, mas tem crente por aí que é muito mentiroso. E por mentir é algo que por um tempo pode até trazer benefícios para a pessoa, mas no final, a mentira, você já deve ter ouvido isso várias vezes, a mentira tem a perna curta. E a própria Bíblia diz que não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Mentira, o contrário de verdade. Mentira, ela foi criada pelo diabo. A Bíblia diz, Jesus falou, o diabo é o pai da mentira. E hoje, para se obter sucesso, riqueza, bens, relacionamentos, posição, as pessoas mentem. E mentem descaradamente. Tem gente que tem uma facilidade para mentir. Entenda o que eu vou falar, que ele é tão bom no que ele faz mentindo, que até ele acredita nas mentiras que ele conta. É inacreditável. Como tem gente assim hoje em dia. Aliás, os campeões disso, a gente já viu aqui outras vezes, são os políticos. Político tem uma capacidade de mentir impressionante. Como os políticos mentem, prometem, e quando você vê, é tudo mentira. Descobre deles roubos, desvios, eles são levados à justiça, mas lá na frente do juiz, eles negam, eles mentem, e mente de tal forma que até às vezes o próprio juiz ele fica meio assim, será que é verdade mesmo essas provas que trouxeram? Que o pessoal leva prova, né? Ninguém vai para frente do juiz sem prova, eles levam prova. Então, os juízes às vezes ficam olhando assim, será que isso é verdade, essa prova? E mesmo tendo prova, os caras são tão bons em mentir, que eles acabam escapando. Aliás, dentre todos os políticos que temos no Brasil, temos um mentiroso profissional, pelo que eu sei ainda está vivo, chama-se Paulo Maluf, né? Aquele ali, se o nariz crescesse mesmo quando mentisse, o nariz dele ia atravessar o outro lado da rua. De tanta mentira que esse homem contou, de tanto dinheiro que foi desviado e tal. Infelizmente. Voltando a falar de mentira, ou de verdade, verdade que liberta e abençoa, Deus abomina a mentira. Deus odeia a mentira. Através da Bíblia, através dos séculos, através das histórias, a gente aprende que o diabo é o pai da mentira e Deus, que é o dono da verdade, odeia a mentira. Pra você ter uma ideia, o apóstolo Paulo certa vez escreveu para a igreja de Roma, cidade de Roma, uma cidade que o evangelho estava crescendo, mulheres que eram prostitutas estavam se convertendo, e naquela época em Roma já havia muita imoralidade sexual, uma imoralidade muito grande. E já, irmãos, pasmem vocês, naquela época,
O inimigo mentia, e mentia bastante. Romanos capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: trocaram a verdade de Deus, naquela época, cidade de Roma, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O que Paulo diz? Se você ler o capítulo inteiro, eu não tenho tempo de ler aqui, o capítulo 1 de Romanos, está falando sobre a cidade de Roma, e sobre como eles viviam naquela época. Era homem com homem, mulher com mulher, mulher com animal, homem com animal. Eles viviam uma imoralidade muito grande. E quando chegou o evangelho a Roma, quando as pessoas começaram a se converter, Paulo fala o seguinte: essas pessoas, o que eles fizeram? Eles querem transformar a verdade em mentira, tipo assim, não, Deus aceita tudo, Deus só quer o teu coração, não tem problema se você errar, não tem problema se você pecar, não tem problema se você mentir, se você roubar, não tem problema, porque Deus só quer o teu coração, Ele sabe que nós somos humanos, que nós erramos. Pois é, já naquela época, eles estavam tentando transformar a verdade do evangelho numa mentira. E Jesus, como eu disse há pouco, ele mesmo se descreveu como sendo a verdade. Certa vez Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, a não ser por mim. E o povo de Deus, e é aí que eu quero chegar hoje, o povo de Deus que somos nós deveríamos ser conhecidos como um povo que pratica, fala a verdade. Assim que nós deveríamos ser conhecidos. Aliás, até, eu já disse aqui em outras ocasiões, eu não sou saudosista, mas no passado, 30, 40 anos atrás, as empresas, quando iam contratar, quando elas viam no currículo ou na ficha que se era preenchida, é cristão, é cristã, a maioria esmagadora das empresas contratavam de olhos fechados. Por quê? Porque sabia que cristão era difícil entrar em piquete, em discussão sobre salário. Cristão não chegava atrasado. Cristão não mentia, falava sempre a verdade. Por isso que os cristãos antigamente eles eram muito mais perseguidos, falavam muito mais mal dos cristãos e tal. Enfim, hoje, quando uma empresa vai contratar alguém, se ela vê na ficha escrito cristão, fala: Deus me livre e guarde. Porque crente hoje, infelizmente, muitos estão nivelados como os mundanos, crentes mentirosos, crentes que fazem maracutaias, crentes que enganam, crentes que para dar um chapéu no próprio irmão em Cristo, ele não pensa duas vezes. Ou seja, se nós olharmos para a Bíblia, Jesus definiu bem quem são os filhos da verdade e os filhos da mentira. Em certa ocasião, Jesus estava pregando o Evangelho, e havia um povo, esse povo estava sempre o seguindo, uns para serem curados, outros para ver o que ia acontecer, e claro, como eu já disse aqui, alguns que iam porque amavam Jesus. E numa certa ocasião, Jesus está tratando com esse povo e com aqueles que estavam somente seguindo, para ver o que ele ia falar e o que ia dar tudo aquilo que ele falava e fazia. Nessa ocasião, Jesus deixou claro algumas coisas. E eu quero ler com você que trouxe a sua Bíblia, livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 31, texto muito conhecido. Amém. João capítulo 8, versículo 31. Nessa conversa, nesse papo, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra,
verdadeiramente serão meus discípulos. Versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. 33, aí eles responderam, esses caras, esses hipócritas, esses fariseus: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Versículo 34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Versículo 35, o escravo, ele não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. 36, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. 37, Jesus disse: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês, olha o que Jesus fala, não há lugar para a minha palavra. Versículo 38, eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. 39, aí eles responderam asperamente: Abraão é o nosso pai. Aí Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. 40, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Versículo 41, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Aí eles protestaram dizendo: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. 42, disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Versículo 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Quem que é o diabo? Jesus diz: ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Versículo 45, Jesus ainda continua dialogando, dizendo: no entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? 47 e último, Jesus disse: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem. Por quê? Porque não pertencem a Deus. Só até aí. O que Jesus estava tratando com eles? Pode deixar, irmã Ângela, pode deixar, fique em paz que está chovendo mesmo, não tem jeito. O que Jesus está tratando com eles? Eles estão ali como homens lutando contra o que Jesus queria ensinar. E para isso acontecer, eles mentiam. Eles chegavam nas pessoas e mentiam. Escuta, o que esse cara está falando aí, papo furado. O que ele está querendo fazer, mente. Até os milagres que Jesus fazia, eles colocavam em xeque. Porque eles estavam ali como discípulos mesmos do diabo. Preste atenção, meu irmão. E por que eles faziam isso? Porque já naquela época, religião gerava dinheiro. E eles não queriam perder a sua boquinha de líderes religiosos. E Jesus veio para fazer o quê? Libertar.
Jesus trouxe libertação para aquelas pessoas que estavam cativas, tanto do pecado como do diabo, e também escravos da religião, da religiosidade. Aí Jesus fala para ele o seguinte: vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não contavam as mentiras, nem fazem as coisas que vocês estavam fazendo. Se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês não estavam querendo me matar, porque Abraão não quis me matar, vocês estão querendo. Se realmente vocês fossem filhos de Deus, a vida de vocês seria outra. Por isso que Jesus falou: se vocês conhecerem a verdade os libertará. Nesse processo, meu irmão, de conversão, uma das questões mais importantes na vida do cristão, talvez hoje, no século 21, é Deus tratar o coração de cristãos para pararem de mentir. Que tem muita gente ainda hoje dentro das igrejas mentindo. Mentindo, contando histórias, inventando histórias. E como eu disse há pouco, eu repito, mentira tem a perna curta. Mentira, uma hora, ela vai vir à tona. E a pessoa que mente, ela poderá ser julgada, ela poderá ser defamada, perder toda a sua credibilidade por conta daquilo que fala. Aliás, até conta-se uma história que 3 estudantes, uma certa vez, eles não foram participar de uma prova que havia na escola onde eles estudavam. Eles elaboraram um plano meio de última hora, chegaram no professor os 3 e disseram assim: professor, desculpa, não pudemos vir ao exame, à prova, porque a gente estava num casamento e no caminho de volta o carro quebrou. Por isso que a gente está até sujo aqui, como o senhor pode ver. Aí o professor entendeu perfeitamente e falou para eles: olha, eu vou dar 3 dias então para vocês estudarem, e daqui 3 dias vocês voltam e fazem a prova. 3 dias depois eles voltaram para fazer o exame, muito bem preparados, porque eles tinham estudado bastante. Aí o professor colocou-os em salas diferentes e aplicou uma prova com 4 perguntas. Quem casou com quem? Que horas o carro quebrou? Onde exatamente o carro quebrou? E qual é a marca do carro? Aí ele deu uma nota embaixo: se as respostas forem idênticas, vocês estarão aprovados. Boa sorte. Imagina o que aconteceu, né? Eles não pensaram nisso, porque o mentiroso geralmente não pensa muito nisso. A mentira, meus irmãos, ela é tão terrível na vida das pessoas. Uma vez eu li numa notícia de jornal, de internet, a mulher estava com o namorado lá nos estados do Nordeste, o namorado dentro de um bar, né? E aí de repente entra um rapaz do nada, e ela, para brigar, para discutir, que estava discutindo com o namorado, ela aponta o rapaz e fala assim: ó, aquele ali é meu amante. E o rapaz entrando no bar, o marido pegou a arma, foi lá e matou o cara com 3 tiros. E ele não sabia de nada, ele não tinha feito nada, ele só foi no bar comprar um refrigerante. Veja que absurdo que acontece hoje por causa da mentira. Quantos casamentos foram destruídos por conta de mentiras? Quantos relacionamentos de amizade foram destruídos por causa da mentira? Quantos irmãos se separaram por causa da mentira? Quantas sociedades se desfizeram por causa da mentira? A mentira, ela destrói, ela corrói, ela acaba com a vida das pessoas. Por isso que Deus, lá atrás, já para o povo que saiu do Egito, em Levítico 19:11, Deus disse assim: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. E aí, se você olhar para a Bíblia, como é que o diabo enganou Eva? Mentindo. Deus tinha falado: olha, está aqui o jardim, vocês podem comer do que vocês quiserem,
Está aqui. Menos daquela árvore. Aquela árvore, vocês não toquem no fruto. Porque no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente vocês vão morrer. Aí eles tinham a árvore da vida, que estava no mesmo jardim. Tinham árvores e mais árvores de frutas tremendas, maravilhosas, menos aquela. Aí o diabo, muito astuto, chega perto de Eva e põe em xeque a palavra de Deus. Ele quer transformar a verdade de Deus em mentira. E como é que ele faz isso? Colocando dúvida. Ele chega em Eva e fala assim: olha, veja bem. Eu vou ler o texto aqui que é melhor. Gênesis 3:1, acompanhe aqui. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à serpente, diabo, inimigo em forma de serpente. Olha o que ele diz: foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo o que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Interrogação. Está colocando em xeque o que Deus tinha falado. Aí respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Aí vem a serpente, o diabo, o pai da mentira, e ele diz assim à mulher: certamente vocês não morrerão. Está mentindo. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, qual foi a proposta do diabo? É a mesma coisa que ele faz hoje. Séculos passam, o tempo passa e o diabo continua o mesmo. Ele sempre diz assim: olha, está escrito isso na Bíblia. Como ele fez com Jesus. Quando ele tentou Jesus. Jesus conhecia a palavra. Por quê? Porque ele era Deus? Não. Com 12 anos, ele já estava na escola bíblica que tinha na época, nas sinagogas, estudando a palavra. Ele conhecia a palavra, ele estudou a palavra. O diabo, por estar há tantos séculos por aí rodeando a terra, ele também conhece a Bíblia. Aí ele chega em Jesus e fala assim: escuta, olha, se você se prostrar e me adorar, tudo que você está vendo aqui, eu dou para você. O que ele está contando? Uma grande mentira. Ele está colocando em xeque a palavra de Deus, que a palavra de Deus, Jesus, muito sagaz, muito inteligente, muito sábio, ele responde: espera um pouquinho, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, ponto. Quando Jesus rebateu com a própria palavra de Deus aquela questão, o diabo foi embora, o texto diz isso. E é interessante que ele ofereceu tudo para Jesus, ele não tinha nada. Que eu repito aqui, meu irmão, o diabo só tem aquilo que você dá para ele. Ele não tem nada, nada. Ele quis mostrar para Jesus que ele tinha tudo. Jesus disse: somente a Deus adorarás. Quando Jesus ressuscitou, o que Jesus falou? Todo poder nos céus e na terra me foram dados. Sim ou não? Amém? Se todo o poder nos céus e na terra foram dados a Jesus, o que sobrou para o diabo? Nada. Então por que ele faz o que ele faz hoje? Porque ele tem essa capacidade de mentir, de iludir, de tentar mostrar para as pessoas o seguinte: não, a Bíblia fala que o pecado, a Bíblia, mas veja bem, a Bíblia é que ela foi escrita por homens. Você já ouviu isso? Algumas pessoas falando: não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Graças a Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo. Não, mas veja bem, é que a Bíblia
tem algumas coisas que foram colocadas nela, a tradução errou. Não é bem isso que está escrito aí na Bíblia. Na verdade, ele quer sempre provar, ele quer sempre pôr em xeque. Você sai daqui ouvindo uma palavra do seguinte: Deus é contigo. Deus falando, Jesus falando. Vou pegar o mais fácil aqui, Mateus 28:20. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quem falou isso? Jesus. Amém? Se Jesus falou isso, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou andar todo dia crendo que Jesus está comigo toda hora, todo tempo. Amém? É isso que deveria estar na minha cabeça. Mas o diabo, ele também é astuto, ele vem e fala assim: será que Jesus está com você? Meu, você está na maior pendura, você está na maior luta, você está na maior dificuldade. Jesus não está com você não. E aí, como nós somos humanos, e a nossa fé às vezes é fraca, a gente fica, é verdade, porque você vê, né? Aquele irmão ali, ó, chegou agora na igreja, está sendo muito abençoado. Eu estou aqui, ó, venho no culto da oração, venho na quinta, venho e nada acontece. É verdade, eu acho que Deus não me ama. Meu irmão, minha irmã, não deixa o diabo semear mentiras no teu coração. Viva dentro da verdade. A verdade qual que é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você o recebeu como Senhor e Salvador, você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso é uma verdade incontestável. Se você olhar para a Bíblia, tem várias histórias de gente mentirosa. E a mentira sempre leva a algo ruim, a uma destruição, a uma morte, a um problema, a uma dificuldade. Mentira é assim. Tem um texto eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos aí, 2 Reis, capítulo 5, rapidamente. Vamos ler juntos, é pequeno o texto. Tem só 45 versículos, coisa simples. Brincadeira, tem 44. 2 Reis, capítulo 5, glória a Deus. É a história conhecida de Naamã, aquele chefe de guarda que foi pedir ajuda lá no meio do povo de Israel. O rei da época era meio rei tardado. Ele não tinha um relacionamento muito bom com Deus, não acreditava muito em Deus. Aí ele se sente acuado quando chega Naamã pedindo a cura, porque uma menina tinha falado na casa dele que tem um profeta que ora e milagres acontecem. Aí ele acredita na palavra daquela menina, vai lá com a carta do rei, leva ouro, leva prata, leva um monte de coisa para abençoar o profeta que for orar por ele. Chega lá, o rei fala: pô, vocês estão querendo guerra com a gente, isso não pode acontecer, onde já se viu. Aí Eliseu ouve falar desse assunto, ele fala: manda vir falar comigo. Naamã foi lá, falou com ele nem saiu para atender, ele deu uma atenção mínima que seja, deu uma ordem: manda ele lá no rio se banhar 7 vezes. Ele achou estranho, que era o pior rio que tinha naquela região, o rio sujo, era mais ou menos o Tietê da época, né? E aí ele ficou assim, e alguém da guarda dele fala assim: mas chefe, você veio até aqui, o cara falou, o mínimo que você pode fazer é sair de lá sujo, mas tenta. E ele foi, e ele se banhou, na 7ª vez ele sai curado da lepra. Aí ele chega em Eliseu e fala assim: poxa, eu queria te dar toda a riqueza que eu trouxe, pô, você merece. Pô, eu estou aqui, ó, curado, meu Deus, estou curado. Ele acreditou tanto no Deus de Eliseu que ele chega e fala para ele assim: eu só peço uma coisa, está no texto, né? Interessante, ele fala: eu só peço uma coisa, eu vou voltar lá para a minha terra e lá tem uns deuses que eles adoram, mas eu não vou adorar mais aquele Deus. Mas se eu chegar lá e eu tiver que me ajoelhar, olha, vai ser assim, por ritual, porque eu quero servir a Deus agora, o teu Deus, eu quero estar. E Eliseu fala assim: tá bom, meu filho, sem problema nenhum. E ele vai embora. Aí o moço de Eliseu, ele dá uma olhada em toda aquela riqueza, porque
Já pensou, irmãos, você vê ali uns 100 quilos mais ou menos de prata, quilos de ouro, roupas bonitas, e você olha aquilo, você... Nossa, quanta riqueza! E o tonto do meu Senhor não quis nada. Ah, pera um pouquinho. 2 Reis, capítulo 5, versículo 19. Quando Naamã já estava a certa distância, 20, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Olha o que ele fala: juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Versículo 21, então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? 22, Geazi respondeu: sim, tudo bem. Aí a mentira: mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. 23, claro, respondeu Naamã. Em vez de 35, leva 70 quilos. Aí ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. 24, quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. 25, cara de pau. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Vê como uma mentira gera outra e vai levando o cara para o buraco. 28, mas Eliseu, profeta, servo de Deus, cheio do Espírito, diz para ele assim: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. 27, por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Só até aí. Olha o que a mentira faz. Porque na cabeça das pessoas, irmãos, não sei se na sua, mas na cabeça das pessoas, a mentirinha que você conta na esquina, que você conta no corredor, na empresa, para tua mulher, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais, para os teus amigos, os teus parentes, a mentirinha que você conta, você fala assim: ninguém está vendo. Ninguém pode estar vendo, ninguém humano. Mas a capetolândia toda está de volta, os anjos do Senhor e Deus ainda, os olhos de Deus e os ouvidos dele estão em todo lugar. Amém? Sim ou não, irmãos? Deus não está em todo lugar? Inclusive agora aqui com a gente? Isso já deveria levar a gente a pensar o seguinte: eu não vou mentir. Primeiro porque eu sou servo de Deus, serva de Deus, agora eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, agora eu tenho uma nova vida, vida de paia. Paia que eu digo é mentira, tá? Lá em Araçatuba, no interior, que a gente fala, isso aí está contando uma paia, ainda fazia assim, ó. Esse é o maior paieiro que tem. Antigamente o povo falava isso. Tem muita gente que está dentro da igreja. Eu não vou falar nem que é cristão, servo de Cristo, discípulo de Jesus. Está dentro da igreja. E está mentindo para os outros, e na maioria das vezes para si mesmo. Achando que Deus não está vendo. E meu irmão, Deus está vendo todas as coisas.
Eliseu falou para Geazi: você acha que eu não estava com você em espírito? Você acha que eu não vi o que você fez? Você acha que eu não vi o cara parando, vindo, correndo até você? Você acha que eu não vi que você carregando 70 quilos? Agora não era hora disso. Tem hora para tudo, tem tempo para tudo. Agora não era hora disso. E por causa dessas suas mentiras, dessa sua atitude, a lepra que estava nele virá sobre você e sobre os seus descendentes. Olha o que uma mentira que gerou uma segunda, que gerou uma terceira mentira fez na vida de um homem. Aí você volta para os dias de hoje. Por exemplo, eu posso citar o Novo Testamento, vou citar rapidamente. Você já deve ter ouvido falar aquela história de Ananias e Safira. Um casal que se converteu ao cristianismo. Aquele auge que estava vendo, acontecendo aquele auge, né? Pessoas se convertendo, Pedro faz uma pregação, 3.000 pessoas se convertem, aí esses caras levam outras, essas pessoas levam outras, e as pessoas vão se convertendo, a igreja vai crescendo, aí vão aumentando os problemas dos discípulos que eram apóstolos já, aí eles vão tentando resolver e tal, cheios do Espírito, aqueles homens oravam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, o evangelho crescendo, a igreja crescendo, Deus realizando maravilhas, e as pessoas se convertendo. Aí, qual era o amor das pessoas? Por exemplo, a pessoa tinha 2, 3, 4, 5 propriedades, ela pegava 1, 2, 3, vendia, e vinha e colocava aos pés dos apóstolos, dizia assim: olha, isso aqui era meu, eu vendi, para ajudar as pessoas. Eu quero que todos tenham pelo menos o que comer, o que vestir e tal, tá aqui, eu quero ajudá-los. Pode ser? Pode. Depositavam aos pés dos apóstolos dinheiro daquilo que eles vendiam. Aí vem esse casal, olha, a maioria das pessoas fazendo isso, fala o seguinte: pô, a gente tem uma casa lá, né? A gente podia vender, mas vender, aquela casa vale, né? Pô, aquela casa vale 500 mil, vamos falar o valor de hoje, 500 mil. Pô, pegar 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, ou pegar os 500 mil, colocar nos pés dos apóstolos, para eles distribuir para os outros, é muito dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que a gente vendeu por 250 mil, e 250 mil a gente guarda, porque a gente não sabe como é que é o futuro, né? Tudo bem? Tudo bem. Aí eles vendem a casa, guarda a parte, a esposa está lá fazendo almoço, o marido fala: vou para a igreja. Vai para a igreja, chega lá, pega os 250 mil, valores de hoje, claro que eu estou aleatoriamente falando, coloca nos pés, e eu imagino a cara de pilantra, mentiroso, me permita essa expressão aqui, safado, sem vergonha, cachorro ordinário. Né? Aquela cara assim: 250 mil, tá? Viu, seu apóstolo? Aí o servo de Deus olha e fala assim: Ananias, vem cá. Pois não, seu apóstolo. A casa não era de você? Era. Você precisava vender a casa? Alguém aqui alguma vez falou para você, diferentemente de apóstolos e de igrejas de hoje, né? Que fala para você vender tudo e dar para a igreja? Em algum momento alguém falou para vocês venderem as suas propriedades, trazer aqui? Não, é que o povo estava fazendo, né? Aí a gente se sentiu constrangido e a gente trouxe. Ele falou: cara, você não precisava mentir. Você não precisava fazer nada disso. Aliás, você não mentiu para mim. Você mentiu para Deus, e o Espírito sabe de todas as coisas. E por causa da sua mentira, você vai morrer. O cara cai morto na hora. O povo na igreja: meu Deus! Aí chama lá: vem cá, tira daqui o corpo. Já vai enterrar logo. 3 horas depois chega a esposa: ô, seu apóstolo, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, querida. Tá. Então, né, vocês venderam a casa? Vendemos, o senhor viu, vendemos por 250 mil. Mentirosa. Para que mentir para Deus? Você não precisava fazer isso. Olha, os mesmos homens que levaram o teu marido para enterrar vão levar você. Ela cai morta. Mentira. Que
não precisava ser inventada. Entende, meus irmãos, como é terrível essa questão de mentira? Que a mentira, primeiro, afasta o homem de Deus, porque Deus é santo, Deus é verdade. Amém? Vou falar de novo. Vou por esse lado aqui. Estão aqui? Amém? A mentira, primeiro, afasta o homem de Deus e leva você para o buraco. Então, se você tiver consciência, se nós tivermos consciência disso, que o diabo é o pai da mentira, e nós não somos mais deste mundo, amém? Tem alguém que ainda é deste mundo aqui? Levanta a mão que eu vou fazer um apelo para você aceitar Jesus hoje. Que quem já recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, é cidadão dos céus já. Não é eu vou ser, já é. Porque a vida que Deus nos propôs lá no céu, ela começa aqui. Não sei se você sabia, começa aqui. É por isso que, mas a salvação é de graça. Deus nos deu pela misericórdia dele em Cristo Jesus. Ninguém é salvo pelas obras. Todavia a Bíblia ensina que quem vai morar no céu são aqueles que buscam santidade, que buscam viver uma vida diferente. Às vezes até pode não conseguir, mas ele busca, ele luta por isso, ele se esforça. Como o apóstolo Paulo disse: olha, eu quero fazer o bem, mas tem hora que eu não consigo, eu acabo fazendo mal. Mas eu quero fazer o bem, eu luto para fazer o bem. Ou seja, infelizmente, irmãos, muita gente hoje em dia está vivendo mentira. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: a mentira, ela tem um potencial de destruição muito grande. Muito grande. Olha, eu me arrisco a dizer aqui quantas pessoas vivem hoje nas igrejas sem prosperar, sem ter uma vida familiar abençoada, por conta de mentiras que foram contadas ao longo dos anos. E essas mentiras estão aí perdurando, e a pessoa não tem coragem de falar a verdade, mesmo que doa. É melhor falar a verdade e sofrer e ir para o céu, do que viver na mentira e se enganar e depois acabar longe de Deus. O apóstolo Paulo, que entendia muito bem disso, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, ele escreveu assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Por que ele falou isso? Veja bem o que ele fala: pois todos somos membros de um mesmo corpo. Somos irmãos em Cristo? A gente tem que falar a verdade um para o outro. Eu não posso mentir. Eu falava esses dias para um sobrinho meu. Ele vendeu um carro um tempo atrás, e esse carro aí deu problema tal, porque a pessoa que pegou prometeu: eu vou transferir, me dá um tempinho. Eu falei para ele: cara, isso que é mal de família, porque lembra lá atrás, quando eu era daquela igreja, lá em Osasco, lembra? Então, naquela igreja tinha um irmão que chegou em mim e falou assim: pastor, você quer... Eu não era pastor na época, né? Irmão, você quer vender o carro? Quero, era um Fusca que eu tinha. Quer vender o carro? Quero, tá, X reais, tal, vou vender, vou comprar, tal. Aí deu o dinheiro, só que eu peço uma coisa, meu irmão: dá para o irmão deixar 3 meses sem transferir para o nome, porque eu vou me programar financeiramente e tal, né? Pode ser, meu irmão? Eu falei para ele: irmão, não dá, né? Não dá, porque sabe como é que é hoje em dia, né? Irmão, nós somos irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Pode confiar, irmão. Como a gente é meio besta, né? Desculpa a expressão. Eu a confiei. E esqueci. Passados um ano e 2 meses,
Chega uma multa em casa do carro, no meu nome. Aí não é possível. Peguei o telefone e liguei. Ô irmão, tudo bem, Pai do Senhor, irmão? Ô irmão, tudo bem, Pai do Senhor? Irmão, o senhor não transferiu ainda o carro? Meu irmão, eu fiquei 6 meses e já vendi o carro para outro e o cara prometeu transferir. Eu falei, irmão, você é meu irmão, mas é o seguinte, eu te dou 48 horas para você tirar o carro do meu nome, senão eu vou na delegacia da parte e vou tomar o carro de volta. Irmão, pelo amor de Deus, não faz... Irmão, você mentiu. Você falou que ia transferir, você não transferiu, você mentiu, você perdeu a credibilidade. Você tem 48 horas, senão eu vou na delegacia e vou dar parte e vou pegar o carro de volta. 48 horas, resolveu. Nada como uma bela pressão. Mas está cheio de gente dentro da igreja, assim, que chega no irmão e fala, irmão, sou meu irmão, pode confiar. Que é isso? Se você passa por dificuldades, por problemas, chega no irmão. Pastor, a gente fez um negócio, eu prometi fazer, não deu certo. Infelizmente, aconteceu um problema no meio do caminho, eu perdi dinheiro, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Me perdoa, vamos fazer um negócio diferente, me ajuda. Não é mais bonito falar a verdade, irmãos? Mas não, as pessoas mentem e enganam os outros mentindo. Colossenses capítulo 3, versículo 9, Paulo escrevendo na igreja de Colosso, ele disse assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram. Eu tinha uma veste, tirei, agora eu tenho uma nova veste, eu me revesti. Do que? De algo novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Provérbios capítulo 12, versículo 22, Salomão escreveu, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O salmista no Salmo 101, versículo 7 diz, quem pratica a fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Entende porque tem um monte de crente saído fora da igreja e tal? Que às vezes a pessoa se afasta da igreja e a gente como pastor, você acaba ligando, mandando uma mensagem. Ô irmão, o que aconteceu? Irmã, o que aconteceu? Saiu da igreja? Irmãos, eu não vou falar juro porque é uma expressão forte, mas nesses 20 anos que eu vou completar em março agora como pastor aqui da igreja, o que eu ouvi de gente falando para mim assim, pastor, eu amo a comunidade, mas não vai dar para ficar aqui. É a mesma coisa você chegar na tua esposa e falar assim, nossa, eu amo tanto você, mas não dá mais para a gente ficar junto. Então você não ama, papo furado. Não precisa mentir. Fala, olha, eu estou indo numa outra igreja, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Fala a verdade. Mas infelizmente as pessoas preferem mentir para justificar os seus erros. Salmo 109, 1 diz, ó Deus, quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Quantas mentiras, quantas coisas já falaram aqui dessa igreja, da gente, falaram um monte. Mas a gente vai completar 27 anos, se Deus permitir, e a igreja está aí, firme e forte, servindo ao nosso Deus. Que por maior mentira que invente da nossa igreja, a verdade sempre vem à tona. Provérbios 21, 6 diz que a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. Por último, se você que está assistindo, você que está aqui, pretende entrar nos céus? Tem alguém aqui que pretende entrar no céu? Sonha em chegar nos céus? Apocalipse 22, 15 diz assim, ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então,
Olha o risco que as pessoas que estão dentro das igrejas hoje estão correndo, mentindo. Porque a pessoa que ama e pratica mentira, ela está vivendo longe de Deus, ela está errada, ela está no caminho errado, está no lugar errado, na verdade. Por isso que eu estou trazendo esse assunto aos irmãos hoje, queridos. Porque, sinceramente, eu quero viver bem e quero vê-los vivendo bem. E a mentira não combina com a gente. A mentira combina com o diabo e os filhos dele. Nós somos filhos da luz, filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos procurar sempre falar a verdade. E quando a gente fala a verdade, guarde isso, a verdade liberta e a verdade abençoa. Por isso, nesta noite, eu quero orar com os irmãos, para a gente encerrar, falando com Deus exatamente isso. Senhor, eu já contei algumas mentiras na minha vida, eu sou réu, confesso, eu já falei isso com Deus, já pedi perdão, mas eu sempre digo a Ele: Senhor, me ajuda a falar a verdade, porque nós somos tentados toda hora a mentir. Alguém pega você desprevenido e fala assim: e aí, onde você estava? Não fui, igual o Geazi, né? Não fui para lugar nenhum. Como assim? Eu sei que você foi em tal lugar. Não precisa mentir. Não, eu fui em tal lugar ali e tal. Às vezes as pessoas arrumam justificativas mentirosas, e isso destrói, corrói, afasta e traz sofrimento para quem mente. A mentira é do diabo. Não acredite na mentira, não viva a mentira, viva a verdade em Cristo Jesus. Vamos orar por isso?